Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler São Mateus capítulo 17, do verso 9 ao 12. Mateus 17, verso 9. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Grande Criador, dê-nos neste momento um bom prato celestial, que todos nós possamos alimentar sem medo. Conhecemos a alimentação, sabemos o que ela é, podemos comer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Elias já veio e não o souberam. Vamos estudar um pouquinho coisas conhecidas, mas que servirão para ajudar outras pessoas que também precisam tomar este conhecimento. A presença de Deus não reconhecida, 38. Um dia, os discípulos lhe perguntaram, disseram: por que diz os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Jesus disse: Elias já veio e não o soubestes. E entenderam que foi João Batista. Aqueles apóstolos eleitos, ainda assim não puderam ver quem ele era. Aquele foi Elias. Nós vamos ver o ministério que toca no ministério do Elias João Batista, para depois nós vermos o que toca ao ministério do Elias William Branham. O ministério de Elias vem em Elias mesmo, mas quando ele veio da próxima vez,
o homem já chamava Eliseu. Quando ele veio da outra vez, já chamava João Batista. Quando ele veio agora, por último, já chamou William Branham. E quando ele vier para os judeus no 5º ministério de Elias, ele terá outro nome. As pessoas precisam tomar conhecimento disso. E o Elias para os gentios, diz o irmão Branham no 5º selo, que não irá aos judeus. Antes, o irmão Branham cria que ele mesmo iria aos judeus. Mas depois, no 5º selo, o irmão Branham já revelou isto, que o 4º Elias não tem nada a ver com os judeus. Então, o ministério do irmão Branham é aqui para os gentios. É um ministério para os gentios. João Batista foi um ministério para os judeus, da lei para a graça. Irmão Branham é o ministério dos gentios, da graça para a revelação. Isto é, do trono para ele fora do trono. Entende? As pessoas dificilmente entendem estas coisas. Elas têm muito problema para entender. Mas nem os discípulos entenderam. Os discípulos podiam ter dito, mestre, os escribas andam dizendo por aí que Elias virá primeiro, mas a gente sabe que foi João Batista. Eles não sabiam. Eles fizeram perguntas. Eles estavam perguntando, por que dizem os escribas que Elias virá primeiro? Então, eles não tinham luz do assunto, os discípulos. Então, não é de admirar que os discípulos de Branham não tenham a luz do ministério de Branham, do ministério de Elias, certo? Que se lá não tiveram de João Batista, hoje também seria a mesma coisa, não teria. E também agora no ministério da noiva, eles não conhecerão nada. Eles não têm revelação, a coisa fica só em perguntas, porque eles não têm revelação. Este Elias primeiro, conforme Malaquias 3, eu quero até ler para vocês, pensei em argumentar com vocês de acordo com a mensagem, com a Bíblia, que vai ficar mais fácil para nós. O que fez o ministério de Elias em João Batista? Malaquias 3, verso 1. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Então, o trabalho de João Batista foi preparar o caminho para Jesus. Quando Jesus viesse, de repente virá em seu templo o Senhor. As pessoas nunca conheceram o templo que o Senhor veio. De repente virá em seu templo, não é em seu tempo, é em seu templo, casa, habitação, corpo. E de repente virá ao seu templo o Senhor. Então eles não puderam conhecer o templo do Senhor. Se eles não conheceram quem preparou o caminho, que foi João Batista, também não puderam conhecer o templo que o Senhor habitou, manifestou, porque foi e de repente. Tem hora que tem mensagem que vem assim, de repente. Ela chega e você precisa ter luz. O homem já preparou o caminho, de repente, saiu de cena e entrou o Senhor em seu templo. Quer dizer, o Espírito Santo no corpo, que é o templo do Espírito Santo, Jesus Cristo. Entrou o Senhor ao seu templo. É muito bom. Esse foi o ministério de João. E ele foi conhecido como Elias. Quando você lê Mateus 17, 12, Elias já veio.
Então você sabe que não é o mesmo Elias virá. As pessoas precisam ter revelação disso dentro da Bíblia, porque Elias virá é uma coisa, Elias já veio é outra. Então eles estavam falando com respeito a Elias. E por que é mistério que Elias venha primeiro? Aí ele vai vir primeiro para restaurar todas as coisas. Olha para você ver. Eu, porém, vos digo que Elias já veio. Aí eles misturam os versículos 17:11 de Mateus com 17:12. E não se pode misturar. Você toma aquele versículo 17:11, ele está mostrando o Elias que virá. 17:12 de Mateus, ele está mostrando Elias já veio. Então nós temos na Bíblia todos esses ministérios. Capítulo 3 de Malaquias, temos o Elias que viria preparando o caminho para que o Senhor entrasse em seu templo e andasse naquele caminho. O capítulo 4 de Malaquias, versos 5 e 6, fala também desses dois ministérios. E nós temos que notar eles da forma correta. Malaquias 4, 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Isso não tem nada a ver com João Batista. Quando foi que depois de João Batista veio o grande e terrível dia do Senhor? Não foi para o tempo de João Batista. Então, os teólogos, eles estudam, como você vai aqui no rodapé da Bíblia, e você vai ver eles misturando os versículos, porque a Bíblia aqui é Deus, agora o rodapé é homem. Rodapé é estudo, rodapé da Bíblia é teologia, certo? E tem muita coisa boa que dá certo, mas você pega esse versículo aqui, de São Mateus, capítulo 17, verso 11 e 12, vai na referência, eles vão te levar para o ministério de João Batista e dizer que aquilo foi João Batista. Mas, quando você tem a revelação, você pega o mesmo rodapé da Bíblia e diz, bom, eu já sei, João Batista é capítulo 3 de Malaquias, verso 1. Capítulo 4, verso 5 de Malaquias, não é João Batista, porque esse Elias vem antes do grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor está aí por vir. Então, antes. Então não podia ser no tempo de João, é no tempo desse Elias agora. Aí o versículo 6 do capítulo 4 de Malaquias, nós temos dois ministérios de dois Elias, de João e Brana. Alguém diz, olha, o nome Brana não está na Bíblia, mas o nome João também não estava. É só ministério. Quando apareceram os pregadores para pregar para Israel, os nomes deles também não estão na Bíblia. Estão os ministérios, em Apocalipse 11, mostrando o que aquelas duas testemunhas farão. Vai fazer o templo ficar fechado, cerrado, por 3 anos e meio. O outro vai fazer a água converter em sangue. Então os ministérios são distintos. A Bíblia fala só do ministério, porque não precisa de teólogo nisso daí. O teólogo ensina tudo errado. Aí você tem que tomar a palavra do profeta e você vê a Bíblia da forma correta. Por isso você vê um Pedro que não estudou pregando certo e um Anás formado pregando errado. Você vê hoje um Pedro pregando certo com a mensagem de irmão Brana e os Anáses por aí pregando errado com suas teologias. Isso aí porque eles não têm revelação. E a Bíblia não é conhecida, nem Deus é conhecido sem revelação. E até sem fé, que é a revelação, é impossível agradar a Deus. Ninguém pode agradar a Deus se não conhece Mateus 28, 19. E para conhecer Mateus 28, 19, você tem que ter revelação.
o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, não ficar aí só soletrando Pai, Filho e Espírito Santo, mas saber o nome. E para saber o nome, você tem que ter a Bíblia para responder a Bíblia. Não somos nós que respondemos a Bíblia responde a Bíblia. Não somos nós que respondemos a mensagem responde a mensagem. Então, se a Bíblia pergunta, a Bíblia responde. Se a mensagem pergunta, a mensagem responde. Não somos nós. As pessoas confundem nós com a mensagem, mas não tem nada a ver. É a mensagem que responde a mensagem. Por isso você vai ser julgado pela mensagem. Aquilo que você ouviu e rejeitou, você vai ser julgado pela mensagem. Não é, você vai chegar lá, mas o senhor também manda um homem daquele jeito para pregar para nós, o senhor quer que nós aceitemos a pregação daquele homem? A gente não gostava dele. O que ele vai falar para você? Eles também não gostavam de mim quando eu apareci lá. Até me mataram, me crucificaram. Eles não gostaram de Elias, mas eu raptei ele depressa. Que a coisa é assim. A hora que Deus quer fazer algo, ele faz de repente. Né? Muito bem. Então a gente precisa ter revelação para isso. Estamos aqui, talvez até mesmo entremeando os dois ministérios, mas João Batista veio preparando o caminho do Senhor. E logo o Senhor entrou naquele ministério. E Isaías 40, verso 3 e 4, também fala sobre o ministério de João Batista, deste Elias. 40 de Isaías, verso 3 e 4. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Agora que não fala nada, não fala o nome do homem, a hora que aparece um homem com ministério, mas nem sabemos o que esse homem veio fazer. Ele parece um louco que sai do deserto. Só de saber, o homem veio do deserto. Deixa eu procurar deserto na Bíblia. Ele deveria fazer assim. Quando o irmão Brana pregou, ele saiu do trono. Eu disse, deixa eu procurar trono nas mensagens. Então aqui, quando se falava deserto, voz do que clama no deserto, deixa eu procurar deserto aqui na Bíblia. Aí eu acho isso daqui. Logo eu escuto alguém pregando também, e São Lucas fala sobre isso, que sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, a palavra do Senhor veio no deserto a João Batista. Oh, a revelação. Deserto, Isaías 40, verso 3, e deserto lá em São Lucas. Certo? Então é fácil a pessoa ver que Bíblia responde Bíblia. A Bíblia, o próprio São Pedro, que era iletrado, diz que a Bíblia, a palavra de Deus, não é de particular interpretação. Eu não tenho que interpretar a Bíblia. A mensagem do irmão Brana não é de particular interpretação. Ela não é de interpretação dos da ressurreição isolada. Não é de interpretação dos teólogos que andaram com o irmão Brana e ensinaram dualidade, tudo errado. Porque eles querem interpretar a mensagem. A mensagem, ela responde a si mesma. A Bíblia, ela responde a si mesma. O ceguinho de nascença respondeu a si mesmo. Os pais não quiseram nem responder por ele. A hora que os grandes homens, os teólogos chegaram e perguntaram para os pais do ceguinho em São João, capítulo 9. Esse menino era cego mesmo? Como é que ele veio? Pergunta para ele, porque ele é de maior idade. A coisa melhor que tem, Deus não trata com criança. Deus não trata com esse tipo infantil. Tem hora que você tem que ser infantil na malícia. Tem hora que é assim. Mas tem hora que a Bíblia ensina, é simples como a pomba. Mas ao outro lado que você tem que ter, prudente como a serpente. Se você for só simples como a pomba, os outros acabam te pegando. Se você for prudente como a serpente, você já se prepara o bote. Não é que você é do diabo, foi Jesus que ensinou. É simples como as pombas e prudente como a serpente. O crente precisa saber como se tratar. Tem hora que se trata com crente e é só de um jeito.
Você pega Jesus, e Jesus, ó, Deus é amor, aleluia, que coisa boa. Aí você vê ele com a zorraga na mão, fala, que é isso? Mudou o homem. Agora é prudente, filho. Agora é prudente. Agora catou a zorrague e mandou aqueles cambiadores embora da igreja, meteu o rei neles. Se Jesus viesse hoje, eu vou te falar, era pastor que ia apanhar até. Jesus não bateu no povo, Jesus bateu nos pregadores. Porque não era o povo que fazia sacrifício, era o sacerdote. E Jesus chegou e virou suas mesas. Se vocês estão fazendo comércio aqui da minha casa, vendendo essas Bíblias aqui dentro, vendendo ovelha, pombinho aqui dentro, desceu o rei. Eles podiam dizer, nosso sacerdote não é assim não. Irmão Brano ensina isso. Ele dizia, nosso sacerdote é manso, benévolo. Ele não é desse jeito, agitado desse jeito, não. Ele deixa passar as coisas. Mas daí não deixa porque ele é a palavra. A palavra corrige o erro. Amém? Então, nós precisamos entender que é tempo de maior idade. Foi o tempo que Deus tratou conosco como criança, como bebê, nos deu leite, mamadeira, mas agora não. Foi o tempo. Paulo ensina isso aos hebreus. Você tem que deixar os rudimentos e caminhar para a perfeição. Você tem que deixar de beber leite e caminhar para comer alimento sólido. Senão você fica a vida inteira tomando leite, não vai adiantar nada. Isso não te fortifica quando você é pequeno. Aí leite nele. Mas depois que for grande, o que você tomou? Leite cedo. E no almoço? Leite. E às 3 horas? Leite. A criança de 50 anos, 80 anos. Mas agora na janta você vai comer arroz e feijão? Não, leite. Então, isso não faz ninguém forte, ninguém sadio. Faz a criança. O período de leite é para criança. O período de primeira e segunda etapa é para criança. Agora é tempo de maioridade. Você chega a Deus e agora eu preciso saber o que Deus está fazendo hoje. Agora eu tenho que saber, porque eu já estou entendendo. Eu não sou mais aquela criança levada ao vento por todo lado. Agora eu já estou entendendo. E eu quero ver o que Deus está fazendo. Eu quero ver. Menino, você não pode ver, mas eu era menino, agora eu posso ver. Agora eu sou adulto. Amém. Aleluia. Bom, são coisas muito boas, né? Voz do que clama no deserto. Você viu como que examina, vai na concordância da Bíblia, você pode ir na enciclopédia bíblica, você pode ir nas mensagens de Mombrana, você pode ir no Busca. É só colocar ali, você encontra tudo direitinho. Um responde o outro. Você não precisa responder. O que nós pregamos hoje não é nosso. Nós temos uma mensagem, mas é repetir o que está aqui. É como nós sempre tivemos uma mensagem da Bíblia, mas era mensagem de Pedro, irmãos, mensagem de Paulo. E agora nós falamos a mensagem de Brana. E agora falamos a mensagem da noiva, irmão. Você tem que caminhar com essa mensagem. E você fica na primeira e segunda etapa só tomando leitinho e fazendo bebês. É uma turma de chorão que gosta de fazer a reunião e chorar. Porque acha que isso chama a atenção de Deus. Isso é porque é bebê. O bebê não sabe pedir. O irmão Brano ensina, se você quiser fazer do bebê algo especial, você compra um sininho, põe lá no bercinho para ele e fala com o bebezinho, meu filhinho, olha, você sabe que você nasceu numa casa especial. Os seus pais são entendidos e eles conhecem a letra de tudo, tanto da Bíblia como da mensagem. E você sabe, você nasceu nessa casa. E tem uma coisa, a hora que você quiser comer, tem um sininho aqui, você chacoalha ele, papai vem cá, mas mamãe dá comidinha para você. Bebê não está nem aí, filho, porque não é com sininho.
Você tem que tomar o lado certo do bebê. Faltou alimento, ele chora. É bebê. Agora você já pensou bem, nós? Você encontrar eu chorando, por que, Osmar, que você está chorando? Por que é? É porque eu quero comer. Qual o problema? Qual o problema? Aí você vai lá no fogão. Eu sei que tem hora que nós os homens, muito bom, você vai para a mesa, chega ali, a mulher leva o pratinho pronto para você, tudo bem, nada mal disso aí. Mas a gente tem que aprender, porque uma hora você fica viúvo. Você vai ter que saber fazer as coisas. Depois você não sabe coar nem um café, você não sabe fazer nada. Mas também um pessimismo, você vai ficar pregando morte. Né? Desde que Jesus morreu, qualquer um morre. E quando eu vi, Brana morreu, eu digo, qualquer um morre. Não fica preocupado, não. Qualquer um de nós morremos mesmo. Agora temos que estar preparados para tudo, todas essas coisas. É bom, estamos sendo servidos. A mulher servindo o marido é um tipo da igreja servindo a Cristo. É bonito isto, entende? É bonito. Mas você tem que ser tratado não como bebê. O homem tem que ser tratado não como bebezinho de casa. Não. É ele que ele vai na panela. Ele, para começar, trabalha para levar a comida para a panela. A mulher luta para poder fazer aquilo direitinho, temperadinho para pôr na panela. Certo? Na panela. Aí ele vai lá e tira da panela. Ele tem capacidade para isso. Não é que todo mundo quer só na mão. Dá tudo na mãozinha. Mamãe morre, pronto. Aí você vai espichar, aí você vai lá comer. Você vai ter que ir lá, porque senão vai ter que ficar chorando. Você vai trazer para mim, mamãe morreu. Não, filho, você já vai aprendendo a fazer alguma coisa. Entende? Aprende a fazer. Os filhos aprendem a trabalhar. Papai vai morrer. Certo? Então, aprende a trabalhar para você cuidar do lar. Você vai cuidar do seu lar. E vai cuidar da sua mãe. Vamos deixar de pessimismo um pouco. Mas estou falando aqui, os ministérios, você começa a ver qual o ministério de João. Lucas 1,17, o ministério de João. Você pode ver tudo certinho na Bíblia. A Bíblia é uma beleza. Ruim é os homens, mas a Bíblia é boa. Olha como que ensina a Bíblia, Lucas 1,17. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos. Escuta, se você leu aqui Malaquias 4, 5 e 6, você vai ver que ele converte dos pais a filhos e de filhos a pai. Certo? Ele tem que fazer essa conversão. E a pessoa fica sem entender isso. João Batista estava nele. O poder de fazer isto, converter os corações dos pais aos filhos. Isto é, os pais eram os cabeças da lei. Eram pais. Eles eram os entendidos. Eles estavam com a palavra na mão, o Velho Testamento na mão. E ali vem João Batista para convertê-los. Mas como é que Deus usa um ministério estranho? O homem não veste igual aos outros, não come igual aos outros. Não é fácil escutar a mensagem desse homem, não, irmãos. E Deus mandou esse homem desse jeito e já falou, voz do que clama no deserto. Deus já estava avisando no Velho Testamento. Olha, quando chegar esse profeta, ele vai vir do deserto, não vai vir do seminário. Você não fica esperando ele lisar banco de igreja, que ele não vai, não. Não pense que ele vai ficar discutindo com vocês aí, que ele não vai, não. Ele vai vir do deserto e ele vai chegar e o machado está na mão dele. Eu também ser pregador ou rachador de lenha. Ele tem um machado na mão. Era difícil entender, se dissesse assim, ele tem um livro da lei na mão, ele tem um machado na mão. Não é fácil entender. Aonde eu vou achar o pregador com o machado na mão? É aquele que vem do deserto, irmão. É a mensagem dele. Não é questão que ele pegava o machado natural, não. É porque ele já vinha lá do deserto, é grosso. É aquele indivíduo grosso.
Ele vem de lá, e andando aos passos largos, o irmão Brana fala sobre isso, parecia um louco, entrava na cidade. Você não conquistaria ele para ver nada, como muitas vezes nós somos conquistados para ver um filme, para ver uma notícia. Você não conquistaria João Batista para nada. Ele entraria na cidade, entrando na cidade, e foi direto na casa do rei, lá no Palácio Real. É provável que alguns quis barrar e falaram: não, eu tenho uma mensagem para entregar para o rei. Ué, olha, o homem passou por aqui. Roupa, veste, pele de camelo. Você pensa que está curtido, sequinho, assim? Não. Olha o estilo do homem, quer falar com o rei. Eu creio que não foi fácil, mas ele tinha uma mensagem para o rei. As pessoas podiam, um homem desse daí, ele chega lá, vai ajoelhar ao pé do rei. Majestade. A hora que eles viram, o homem marchou para o lado do rei Herodes e disse: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão Filipe. Olha, a Herodias estatalou o olho nele assim, e eu te pego, velho, eu te pego, qualquer dia desse eu te pego. Isso foi diante do povo. Ele deu a notícia, ele deu o recado, ele deu a mensagem, ele não mandou não, ele foi lá levar a mensagem. Tem mensagem que ele fala para os outros aí, fala para eles aí. A mensagem do sétimo anjo era, Deus se fala agora para eles, fala para eles. Irmão Brando disse: Senhor, mas eu vou encontrar um povo que foi casado 3, 4 vezes. Como que eu farei? Quem sabe, o senhor vai aliviar meu cargo? Não. Vai lá e diga para eles continuar como estão e nunca mais fazer isso daí. Que mensagem. Mas você que vai lá, você vai levar o recado. É para nós levarmos o recado para o povo. Não pense que Deus vai descer do céu e vai fazer o trabalho que é nós mesmos. Você viu na Bíblia, pega aquilo ali e dá para o povo, entrega para o povo. Se você foi comissionado como João foi, como Branham foi, como a esposa é. Amém. Glória a Deus. Bem, então aqui nós chegamos, terminando com Elias do Velho Testamento, que é João Batista. Ele estava entre a lei e a graça. Irmão Brando diz, ele é o mensageiro do pacto, entre a lei e graça. E não era fácil, sair da lei tinha que passar por João para chegar em Jesus. Hoje já era difícil chegar em Jesus, ainda tinha que passar em João ainda. Tinha que passar por ele, tinha que ouvir a mensagem dele. Tinha que saber que ele era a voz que clamava no deserto. Eles tinham que saber que ele era o homem que tinha a mensagem que preparava o caminho do Senhor. Eles tinham que saber que aquele homem tinha uma mensagem para converter os corações dos pais da lei a filhos na graça. E quando eles foram filhos na graça, se tornaram os pais da igreja primitiva. Paulo, Pedro e assim por diante, eles eram filhos, mas foram convertidos. Agora, a paz da igreja primitiva. De pais a filhos e logo se tornando pai outra vez. Agora você pensa bem, foram convertidos de pais da lei para filhos na graça. Se torna pais na graça, para que nos últimos dias viesse o ministério, para terminar o capítulo 4, versos 5 e 6 de Malaquias. Para terminar esses versículos, precisava vir um outro profeta para trazer uma mensagem e converter os corações dos filhos gentios aos pais. Agora você vai lá atrás, você é convertido à mensagem de Pedro. Pedro era um judeu, mas a mensagem dele é para judeu, gentio, samaritano, é para todo mundo. O Espírito Santo vem para todo mundo, foi derramado para todo mundo. Você se arrepende e é batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Isto é a promessa para vós, judeus, para vossos filhos, judeus, para os que estão longe,
os samaritanos, para tantos quantos Deus nosso Senhor chamar, os gentios, todo mundo que Deus chamar. Esse é o trabalho de Deus. E a gente vê o ministério cumprindo. Bom, João Batista fez isso e converteu. Agora, qual o ministério do Elias nos últimos dias? Que eles não viram que era do deserto. O ministério daquele homem vinha do deserto. As árvores estavam batendo palmas. As folhas das árvores batendo palmas. Você não entende que mensagem é essa? Você vê as árvores aí chacoalhando. Elas estavam alegres, mostrando um sinal. O homem está aí. O Elias está aí na terra. Vocês estão vendo qual o movimento das árvores? O Elias está na terra. Podia usar do natural, também ao espiritual. Mas o movimento estava ali. E Elias fez o seu trabalho. Agora, nos últimos dias, temos irmão Branham. E você sabe que Elias já veio. Jesus falou para eles, para os discípulos, vocês estão procurando sobre Elias? Ele já veio. Nem eles sabiam. Agora, o povo desse dia, que andou com o irmão Branham, que ouviu a mensagem do irmão Branham, que lê a mensagem do irmão Branham, principalmente os da ressurreição isolada, e quem não é da ressurreição isolada é a mesma coisa. É da mesma coisa. Que se você pergunta, foi revelado os trovões? Foram, o que é? Sei. E o sétimo selo? Não, foi revelado. Outro diz, não foi nem aberto. Quer dizer, eles não sabem do ministério. O que vinha fazer o Elias? E nós temos que saber que o ministério de Elias, no tempo do irmão Branham, ele traz um ministério unido. Elias e sétimo anjo andam junto. É dois ministérios que você vê assim, juntinho. E logo o Filho do Homem, que é o ministério do Filho do Homem, no profeta. O William Branham revela esses três ministérios. A manifestação do Filho do Homem na terra. Ele não é o Filho do Homem, mas o Filho do Homem está nele. É assim como eu não sou Deus, mas Deus está em mim. Entende? Assim era o Senhor Jesus. E assim foi o William Branham. Deus estava nele para poder falar, agir, para que os homens entendessem. Você não entende Deus direto. Deus tem que vir ao profeta. Foi assim que o povo israelita pediu, foi assim que Deus fez até aqui. Deus tem feito através disso. Você não aprende, os pastores da noiva não aprendem sozinho. Esse é o problema. Eles têm que aprender com o profeta João. Vai lá na Bíblia. Vai no profeta João. Apocalipse 10, 8. Aprende com ele tomou o livrinho, ele comeu o livrinho. Agora, se ele tomou o livrinho e comeu o livrinho, não fica com medo não. Vai lá com ele, toma o livro, come o livro. Se ele tomou o livro, comeu o livro, profetizou, vai lá nele, vai lá no João, toma o livro, come o livro, profetize. Faça como João fez. Amém? Mas você sozinho não pode. Não vai sozinho querer. São os abiúdos. Depois que diz, eu aprendi, você me deu o fio da meada. Eu só sei que você foi miando. Não adianta nada. Você precisa da revelação. Aquilo que Deus deu. E você vai em busca daquilo para poder ter vida. Se você não tiver aquela revelação, você não tem vida. Tem que caminhar da maneira que Deus exige na Bíblia. Malaquias 4, 5 e 6. Esse é o ministério dele, também de Elias. Hoje eu posso dizer para você, Elias já veio, outra vez. Jesus diz, Elias virá. João Batista já tinha morrido. Você vai na Bíblia, a Bíblia foi escrita cronologicamente. Capítulo 10 de São Mateus, você vai encontrar João Batista morto. Capítulo 17, Jesus está falando do Elias que virá. Então não é João. Ele poderia aparecer também. João vai ressuscitar e vai fazer isso. Não era João não, filho. Não. Elias virá e restaurará todas as coisas. Isto seria outro ministério depois de João Batista, porque o de João Batista terminou ali atrás. Ele preparou o caminho do Senhor, o Senhor entrou ao seu templo e ele saiu de cena.
Agora teria que vir o Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, antes da grande tribulação, antes do castigo que vai cair sobre o povo. Teríamos que ter o ministério do profeta Elias na terra. E eu posso te dizer, ele já veio. Alguém está pregando aí, Elias virá. Sim, tem aqueles que crêem no irmão Brana, que o irmão Brana não revelou selos, não revelou o 7º selo, não revelou visão da tenda, não revelou os trovões, não revelou o novo nome. Então eles estão esperando, Elias virá. Não, esses são aqueles que andaram com o irmão Brana, ouviram de quem andaram com o irmão Brana, e não tem luz como os discípulos andaram com Jesus e não sabia que João Batista era aquele Elias. Ele não sabia. Hoje o povo andou com o irmão Brana, outros aprenderam com quem andou com o irmão Brana e não sabe que o irmão Brana foi o Elias. Meus filhos, Elias já veio. E não souberam. Outra vez. Lá mataram João, aqui mataram a mensagem. Mas o eleito, Deus foi fazendo com que mais uma aguinha chegasse no pé desta mensagem, e por volta do ano 2000, aquilo começou a brotar. O que estava brotando? A própria mensagem de irmão Brana. Aquela que ficou sepultada por 30 anos, quase 40 anos, sepultada, que as pessoas não puderam saber o que ela era, porque estava sepultada, mas quando veio o broto, já sabia. Aí veio o broto até chegar a semente. Hoje, irmãos, não estamos no broto da mensagem mais. Hoje é semente. Hoje, a produção que você vê no cacho, aqui em cima hoje, é semente. A mesma que Brana pregou em 1963 a 65. Você vê aqui hoje, no cacho. Há 13 anos atrás, você poderia vê-la brotando no Brasil. Mas agora não. Ela não é broto mais. Agora ela já é uma produção da mesma semente, do mesmo grão, a mesma mensagem que foi semeada, que os homens não entenderam e foi para a terra outra vez. Brotou no ano 2000, cresceu e está dando fruto hoje para os eleitos. Os eleitos é que estão entendendo. Amém? Agora, este é o ministério. O que ele faz? Bom, para começar, vamos repetir isso. Quando viria esse Elias? Antes do grande e terrível dia do Senhor. Então foi nos dias do irmão Brana. A grande tribulação está por aí, certo? Então isso está para acontecer. É só você saber que a mensagem está na terra. O que vem cumprindo, olha para você ver como que o ministério, ele alicerça. Atos 3, 19 a 21. Não está falando de João, gente. Será que as pessoas não entendem? Por isso que eu achei muito bom não ser teólogo, viu? Ele tem facilidade para ver as coisas na mensagem, não precisa ficar baseando em textos que eles inventaram. Não, aqui é fácil. Olha, Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Olha para você ver. O tempo da restauração de todas as coisas já está sendo mostrado aqui, ó. O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Jesus mesmo diz, Elias virá primeiro. Até a palavra primeiro é uma revelação. Ele não só diz assim, Elias virá e restaurará todas as coisas. Ele diz, Elias virá primeiro. Isso quer dizer, antes que eu venha, terá um profeta. Primeiro, Elias virá primeiro para converter os corações dos filhos. Agora, o que eu peguei foi isso aqui. João Batista era para converter o coração dos pais. Se você procurar os pais que ele converteu, foi muito pouco. Um homem vem na terra, como Noé vem na terra, para pregar e ter uma igreja
que eu vou te falar, se tivesse que pagar água, luz, telefone, olha, ele tinha que trabalhar bastante para ganhar, para alimentar. Porque a igreja dele tinha 8 pessoas com ele. Era o pastor Noé e a sua família. Só, mais ninguém. É o tamanho da igreja daquele dia. A gente pensa sendo uma igreja grande, e você vai na Bíblia, você vai encontrando a igreja ficando pequena. A igreja era grande no tempo dos juízes, de Gideão, tinha 32 mil homens. Deus falou, tem muita gente aí. Faz um teste com eles. No teste sobrou 300, 1%. O resto é bucha de canhão. O que faz com esse resto? Deus diz, fala para eles voltar para casa. Primeiro, dá uma mensagem para os medrosos, que não tem coragem de pregar novo nome, 7 trovões, 7º selo revelado. Dá uma mensagem para eles, vocês voltem para casa, medrosos. Agora vão ao teste de beber água. Aí sobrou 300. Só com o Gideão mesmo podia falar, mas senhor, só 300? Meu Deus, só 300. Aí Deus diz para ele, vai com estes e você vencerá. Só 300. A igreja é pequena, menos de 1%. Chegou no tempo de Jesus Cristo, olha o tamanho da igreja. Você via Jesus pregando para miríades, que são mais de 10 mil pessoas. E ele pregava. A hora que você vê lá no Calvário, pouca gente ali por perto. Certo? Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E cadê? Cadê o povo? Cadê o povo atrás dele? Arruma 70 discípulos e prega uma mensagem que vai 70 embora. Para que arrumou então? Isso daqui é pregador descartável, eu preciso deles. Eles vão ali, fala do meu evangelho, cura enfermo, expulsa demônio, meu nome, eu dou poder para vocês fazer isso. Aí depois eu vou te dar agora uma mensagem. Se vocês não comer a minha carne, não beber o meu sangue. Eles olham, o quê? Moisés nunca pregou isso. Moisés fala diferente, esse homem está fora da Bíblia. Olha, esse homem está pregando de novo nome, ele está fora da Bíblia. Eles diziam também, olha aí, Jesus está fora da Bíblia, está dizendo que tem que comer carne dele, beber sangue dele. Moisés disse que não pode comer carne nem de porco e beber sangue de animal. Agora está falando que tem que comer a carne dele e beber sangue dele. É uma mensagem louca. Mas Deus queria dar um chacoalhão, mandou um monte de gente embora. Aí os teólogos, os grandalhões que chegaram ali, eu sou do ministério de Jesus. Aí Jesus pregou essa mensagem, no outro dia não tinha nenhum. Se fosse filmar assim para mostrar para o povo, se eu mostrei, não filma não, fica só em mim. Fica só em mim, porque antes nós tínhamos 82 pessoas aqui, ministros, 82 ministros. Aí você podia passar a máquina para lá, para cá, e mostrar, o ministério está crescendo, está uma benção. Está uma benção. Mas ele prega uma mensagem à noite, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beber seu sangue, vocês não têm vida em si. No outro dia, se fosse para filmar, eu digo, não passa a máquina para o povo. Fica só em mim, só. Mostra só eu, porque vai mostrar o povo. Está tudo ralo, só 12. Mas mostra os 12, vamos ver a cara deles. Não vos escolhi número de 12, um de vós é o diabo. O povo quer mensagem. Jesus foi um pregador que não é fácil não, gente. João Batista foi outro, Jesus, Brana foi. Aí nós temos essa turma de pregadores que só passa lábia para ter mulheres nos pés deles. Prega mensagem para elas. Aí se elas vêm para a igreja, elas vêm pela mensagem, pela palavra. Mas muitas vezes, tipo de orientação que é só para ajudar, para favorecer a parte feminina. Mostra o lugar dela na Bíblia, nas Escrituras, que ela não pode ser uma pregadora, que ela tem que estar ao lado do Abraão, chamando-lhe de Senhor, assim como a igreja chama Cristo de Senhor. E ninguém chama Cristo de Senhor de São Paulo se não for pelo Espírito Santo. Isso quer dizer que a mulher precisa ter o Espírito Santo para saber que o marido é Senhor dela.
Aí nós temos um monte de igreja sem o Espírito Santo, um monte de mulher na igreja sem o Espírito Santo, e o marido não tem amor, não ama. O que exige dele? Amar a sua mulher como a si mesmo. Mas ela reverencia seu marido. Irmãos, isso daqui não é mensagem minha. Você achou ruim? Vai falar com Deus. Certo? Vai falar com Deus. Amém. Ligando isso daqui, vocês notam que esse ministério de Atos 3, 19 a 21, era exatamente o ministério que ia vir nos últimos dias, que o céu conteve até esse tempo da restauração de tudo. Alguém diz, eu não vejo nada restaurado. É porque você não vê o que Brana pregou. Elias já veio e não souberam. William Brana, eles não souberam que ele era o Elias. A mensagem do William Branham, então, une o ministério de Elias com o ministério do sétimo anjo para poder converter os corações dos filhos. Tem uma coisa, a gente preocupa de converter o coração de todo mundo. Deus não, só filho. Vai converter o coração dos filhos. Os filhos com dificuldade, ficava com Noé, e o irmão Branham diz assim, na mensagem A Estatura de um Homem Perfeito, ele diz que os filhos diziam, papai, será que o senhor está certo, pai? O senhor tem certeza disso? A nora vinha, sogro, isso daí, vai cumprir, vai, pode ficar sossegado, vai chover, 7 dias de calor dentro da arca, porta tudo fechada, cheio de animais nas partes inferiores, e logo em cima, no terceiro compartimento, está Noé, está a igreja do dia, está a esposa. Mas na primeira e segunda etapa, ficam os répteis, os animais selvagens. Primeira e segunda etapa, primeiro e segundo compartimento. Não pode chegar aonde tem alma, onde tem a mensagem do dia, no terceiro compartimento, onde Noé estava, onde Cristo está hoje com a sua noiva. Está no terceiro compartimento, onde ele está convertendo corações de filhos. Se você não é filho, não te preocupes, essa mensagem não é para você. A mensagem do irmão Branham não é para você, é para filho. Filho é obediente, filho apanha, mas volta. Mas o Judas não voltou mais, os 70 não voltaram mais. 38 de Laodiceia, para mim terminar. Agora, esse de Malaquias 4 e de Apocalipse 10, 7, fará 2 coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Isto é, primeiro ele nos converte aos pais. Então aí nós vamos voltando à doutrina apostólica. Batismo em nome de Jesus Cristo, a posição da mulher na igreja, a ceia com pão asmo, vinho forte, lava-pés. São João capítulo 13, mostrando. Isso daí é exatamente a conversão que ele fez, nos convertendo, restaurando a mensagem lá do princípio, que nós não tínhamos esta mensagem, mas o Elias veio e restaurou-nos, converteu nossos corações de filhos aos pais. Aí nós fomos convertidos a Paulo, a Pedro, a João, a Tiago e assim por diante, não é? Fomos convertidos à mensagem que eles pregaram, batismo que eles batizaram. O mesmo batismo que Pedro batizou é o que nós batizamos. Vocês têm que saber que os pentecostais não batizam como os apóstolos batizaram, não. Vocês têm que saber que a doutrina de vocês é errada. O eleito precisa se escapar disso daí o mais depressa possível. O batismo deles, nem dos pentecostais, não quero nem falar de luterano e wesleyano, que está mais atrás ainda, que foi por aspersão. E o pentecostal é por imersão, mas falando do Pai, Filho e Espírito Santo, igual ao batismo da Igreja Católica, que é por aspersão. Não adianta nada. Como é tempo da gente ver o ministério da hora. Elias já veio e não souberam. Brana já veio, é o Elias, o ministério de Elias. O que ele fez? Ele nos converteu ao evangelho pentecostal.
aquilo que a igreja tinha lá no princípio. Escuta-me agora. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10. É uma vergonha você falar que o irmão Branham não revelou. E está escrito aqui que ele revelou. Está escrito, ele revelou. Foi por isso que ele foi entregar as 7 eras da igreja. Ele não entregou por volta de 1961, que ele pregou. Não, ele foi entregar por volta de 1965. Porque tinha que colocar essas coisas lá dentro ainda. Ele tinha que colocar aquele lá do Alasca, como é que? O que foi que aconteceu? O terremoto do Alasca? É o terremoto lá do Alasca, 1964. Está na mensagem que ele pregou em 1961, parece. Eu sempre esqueço a data de que foi pregada as eras. Mas está de 60 a 61. Mas esse ministério é duplo. Moisés e Elias é para judeu. Elias e 7º anjo é para gentil. Certo? Isso aqui tem que guardar bem. O ministério do irmão Branham, ele tem o ministério de Elias, convertendo nós aos corações de nossos pais pentecostais, que foram os apóstolos. Mas ele tem esse outro ministério de Apocalipse 10, de 1 a 7, os quais são os 7 trovões, os quais são. É engraçado. É engraçado e não é. É engraçado e é sério. Olha, segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Então já está revelado as revelações contidas nos 7 selos. Agora escuta, serão estes mistérios verdades, revelados divinamente, que converterão os corações dos filhos aos pais de Pentecostes. Se você não tem esta revelação, então você não é convertido. Os trovões é que te converte. É os trovões. Os trovões são as revelações. Por isso que ele diz que os trovões é diferente dos 7 selos. Porque os 7 selos é as escritas, o que aconteceria. Os 7 trovões não foi escrito porque são as revelações dos 7 selos, que seriam revelados só depois de acontecidos, depois de cumprido. Então aquilo seria revelado. Por isso os 7 trovões é diferente, só por isso. Porque ele é a revelação dos 7 selos. Amém? Eu creio que aqui a gente pode parar. As eras foram pregadas no dia 4 a 11 de 12 de 1960. Muito bom. Né? Isso foi no ano de 60, no finalzinho do ano de 60, que foi pregada as eras. E irmão Branham foi permitir soltar esses livros em 1965. Tinha que colocar essas coisas que nós vemos aqui dentro. Ele pedia para o irmão Liveio colocar aqui dentro. Foi posto aqui dentro. E aí ficou aquela cartinha, que é a fita de cassete que ele mandou, o irmão Branham mandou para o irmão Liveio, e que nós temos uma mensagem ali do nome, o que significa Branham. Parágrafos 26 a 28. O que significa Branham? Ele diz Branham pregando. Irmão Lee, Branham significa perfeito, perfeição. Agora a gente vê que os demais queriam que você olhasse para a mensagem deles e dissesse é perfeita. Não, Branham, perfeito, perfeição. Perfeito por quê? Ele teve tantas falhas. Por que perfeito? Porque o perfeito está nele. Você é perfeita, você é perfeito. Você, não, mas eu não sei, eu tenho isso, tenho aquilo. Mas eu sou perfeito, porque o perfeito está em mim. Deus sabe de nossas falhas, de nossas fraquezas, mas Ele sabe de nossas lutas, Ele sabe dos repúdios que nós temos, as coisas que não gostamos e que não pertencem à natureza dEle. Ele conhece tudo isso, e a natureza dEle está dentro de nós, repudiando as coisas erradas. Então, se você
tem revelação. Esse Elias que já veio. Vocês não sabem da ressurreição isolada. Elias já veio. Não vai vir para revelar 7 trovões, não. Já está revelado. São as revelações contidas nos 7 selos. Laodiceia 38. Perguntas e respostas número 4, 78. O desvelar de Deus, 273 a 278. Marca aí para você ver. Está tudo revelado lá, diz o profeta. Os 7 trovões estão revelados dentro dos 7 selos. O novo nome está dentro dos 7 selos. Por isso, ele vem em Jeová Jireh, parágrafo 100, e diz para nós o que nós precisamos saber. Um gentil, não um judeu, um gentil, não um teólogo, levaria seu nome. Um gentil. Aí você sabe que não é Jesus, porque Jesus não é judeu nem gentil. Mas Brana é gentil. Um gentil levaria o seu nome. HM faz parte do nome de Deus. Abraão restaurado, 45. Então você vai ver, para completar aquilo, se faz parte HM, então eu tenho o nome já. É Brana. Não é Graham, não é Billy Graham. É Billy Brana. Certo? É assim que se trata. William, Billy Brana. Então você tem a revelação hoje. Deus já tem te dado. Eu sou agradecido a Deus por poder ver essas coisas. Vocês vê essas pepitas assim, é tantos anos que a gente prega isso e agora a gente fala nessas mensagens, tudo parece novo, gostoso. Isso aqui é uma maravilha. Amém, amém. Pai, estamos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Queremos prosseguir te servindo, te adorando, pregando esta palavra, como o Senhor diz, como o livro profetiza outra vez a povos, reis, nações e línguas. E é o que nós estamos fazendo, Pai, profetizando outra vez, até aquele dia glorioso, quando nós estaremos subindo naquela doce carruagem. Amém, Senhor. Amém. Vem logo, minha carruagem, vem me levar ao lar. Vem logo, minha carruagem, vem me levar ao lar. Além do Jordão está o meu lar. Vem logo me buscar. Ali com os anjos quero morar. Vem me levar.